Bienvenidos a todos. Sé que este es el webinar, va a ser en portugués. Our webinar is going to be in Portuguese. We're very excited that is going to be our first webinar in Portuguese. We appreciate the support of Marconi. Marconi is a professor of the University Unesp in Brazil. Besides his study in Brazil, he also did some research and studies in Virginia University, right, Marconi? And we're very excited to have Marconi here. He's going to be talking about animal welfare and how to improve the productivity of the poultries in with the management of the environment. So again, this will be in Portuguese. And as always, this webinar will be recorded and will be open for free view maybe in the next coming week. So Marconi, the time is yours, and we appreciate your support, Marconi. Obrigado. Thank you, Rodolfo. Obrigado, Rodolfo. Obrigado a todos que estão acompanhando. É sempre um prazer, né, poder estar aqui nesse webinar. Agradeço também, já venho acompanhando o Poultry School há um tempo, né? Então, é sempre muito muita satisfação, né, que eu venho trazer, que eu venho participar desse webinar e trazer esse tema, né, que é um tema que é relevante hoje na indústria avícola, né? É um tema que ainda está engatinhando, na verdade, mas que se torna muito importante porque o tema de bem-estar animal, ele é um tema que está cada vez mais crescente, né? E aí a gente precisa avaliar como aumentar o bem-estar animal e não mexer na produtividade, melhorar a produtividade, né? Então eu venho trazer hoje esse tema de como o enriquecimento ambiental pode afetar o bem-estar e a produtividade de frangos de corte, né? Então o webinar de hoje vai ser mais focado na avicultura de corte. Só um espaço aqui, foi. Bom, antes da gente começar, até falar sobre enriquecimento ambiental, é importante a gente faça um balanço sobre a avicultura, não só brasileira, mas também mundial. Houve um grande avanço nos últimos anos, né? O frango que a gente cria hoje é totalmente diferente do frango que era criado em 1957. Então, a gente tem aves muito mais produtivas, né? Então, a gente tem linhagens mais produtivas, com uma boa velocidade de crescimento, grandes rendimentos de cortes nobres, principalmente peito, né? E melhores desempenhos zootécnicos. Então, esses avanços, eles se deu com avanços na ambiência, no manejo e na sanidade. Hoje, eu costumo dizer que a avicultura de corte, ela é uma indústria, né? Então, a gente já evoluiu tanto em ambiência que hoje o frango ele é praticamente criado no ar-condicionado, vamos dizer assim. E aí também as técnicas de manejo evoluíram muito com o passar do tempo. Então a gente hoje tem um manejo muito mais apropriado de acordo com a evolução genética da espécie e a sanidade. O Brasil, a indústria avícola brasileira hoje é referência mundial em sanidade avícola. Então, enquanto o mundo está sofrendo por esses grandes problemas relacionados à influenza aviária de alta patogenicidade, aqui no Brasil, até agora, não tivemos nenhum caso registrado em aviários comerciais. Então, os nossos protocolos de sanidade são referências no mundo inteiro. Só que isso tem um custo, né? Então, quando a gente tem uma linhagem mais produtiva, a gente melhorou muito a ambiência, mas a gente esqueceu dos comportamentos naturais daquela espécie, né? Do bem-estar daquele animal, não do bem-estar físico no geral, mas um bem-estar como um todo, né? Então, a gente tem hoje ambientes pobres. O animal, ele praticamente só tem acesso aos comedouros, aos bebedouros e o substrato da cama. Então, ele não tem, e os outros animais. Então, ele não tem tantas oportunidades, né, para realizar aqueles comportamentos, comportamentos específicos da espécie. E, com isso, a atividade locomotora desses animais, ela perdeu seu valor adaptativo. Então, esse animal, ele fica parado, ele deita, come, bebe água e não explora, né? E isso houve o que a gente chama de alteração no centro de gravidade do animal. Deixa eu explicar isso aí direitinho para vocês. Um frango, ele antes, né? Esse aqui é um frango indígena, tá? De uma comunidade indígena aqui do Brasil, seria o frango tradicional antes do melhoramento genético. Então ele tinha uma postura mais ereta e hoje ele tem uma postura mais inclinada. Isso é muito ocasionado pelo tamanho do peito, tá? Que mudou esse centro de gravidade e faz com que ele fique inclinado. E aí ele tem vários desafios físicos, né, e comportamentais que acabam levando a alguns outros problemas.
É lógico que os distúrbios locomotores, né, que são que é o principal causa de bem-estar, problema de bem-estar na avicultura de corte hoje, ele não é só causado apenas pelo melhoramento genético, né? Eles são distúrbios, eles são problemas multifatoriais. Então, uma nutrição desbalanceada, condições ambientais inadequadas, idade e a densidade que a gente cria esses animais também acaba influenciando nisso, as condições de incubação, então se a incubação não foi adequada, do ponto de vista de temperatura e umidade, esse animal pode desenvolver os problemas locomotores, e também os materiais que a gente utiliza como cama. Então são fatores que juntos levam aos distúrbios locomotores, que é o principal problema de bem-estar hoje na avicultura de corte, tá? E isso acaba afetando os domínios do bem-estar animal, né? Então, a gente tem esses 5 domínios para o compromisso do bem-estar animal, descrito por Mello e Hay. Então, preste atenção na imagem dessa ave. Essa ave ela tá passando ela tem um problema muito grave locomotor chamado espondilolistese. A gente vai falar um pouquinho mais à frente dela, tá? Mas guarde a imagem dessa ave. Essa ave, quando ela está com esse problema locomotor, né, que são os refugos que a gente vai para descarte, ele não vai atingir o objetivo final, que é uma ave que vai ser processada, que vai ser transformada em carne, porque essa ave não tem a menor condição. Ela tem problema de nutrição, porque ela não consegue se alimentar, ela não consegue tomar água, no ambiente dela, ela claramente tem um problema de saúde, né? Ela não consegue expressar os comportamentos ambientais com outras espécies, e isso acaba afetando os estados mentais dela, que a gente também vai discutir um pouco sobre isso. Então, quando a gente tem esses problemas aumentando, né, ou presente no aviário, a gente tem um prejuízo no bem-estar do animal como um todo. E aí, alguns pesquisadores, né, e aí vem minha linha de pesquisa e também alguma parte da indústria, começam a utilizar ferramentas de manejo para tentar atenuar esses problemas e garantir um melhor bem-estar do animal. E entre eles é o tema do nosso webinar de hoje, que é o enriquecimento ambiental. Esse enriquecimento ambiental é adições de recursos, objetos no sistema confinado, que tem o objetivo de aumentar a complexidade do ambiente, ou seja, fornecer mais oportunidades comportamentais para essas espécies para sair desse ambiente de tédio, né? Um ambiente chato, em que eles não têm como interagir e não têm como interagir e expressar seus comportamentos. Só que para a gente implementar o enriquecimento ambiental em um aviário, e aí pensando em um aviário comercial, a gente precisa atender alguns critérios. Entre eles são baixo custo de implementação. Então, pensa, a indústria avícola é uma indústria altamente competitiva, onde cada centavo importa. Então, a gente não pode aumentar o custo de produção, de criação desses animais, né? Então, a gente tem que escolher recursos de baixo custo de implementação, que quando eles forem diluídos por quilo vivo do animal, ele acaba sendo bem baixo, acaba não influenciando muito no preço. Eles devem ser práticos, né? Então, pensa na mão de obra, o cara vai ter que ir lá colocar o enriquecimento ambiental. Então, se ele não for muito prático, vai aumentar o custo da mão de obra, tá? De fácil higienização, até porque, principalmente aqui na indústria avícola brasileira, nós somos referência mundial em sanidade avícola. Quando a gente pensa em um recurso, a gente tem que pensar em higienizá-lo e mudanças de lote. Então, justamente para não transmitir um patógeno, uma doença de um lote para o outro. Então, esse é um dos critérios para escolher um item de enriquecimento ambiental. E principalmente que não prejudique o desempenho do animal, né? Que, consequentemente, irá afetar a produtividade. Então, são critérios que a gente tem que escolher para pensar em que tipo de enriquecimento ambiental a gente pode escolher para colocar no aviário de produção, tá? E quais são esses tipos de enriquecimento ambiental mais comum estudado na avicultura e utilizado por algumas integradoras, algumas granjas já utilizam alguns tipos de enriquecimento, tá? Então, os mais comumente estudados, vamos apresentar hoje para vocês. O primeiro é o que se vem logo de cara quando se fala em enriquecimento ambiental para frango, poleiros e plataformas. A ave ela tem um comportamento natural de se empoleirar, um comportamento muito importante que está relacionado à defesa, né? Olhar e vigiar se tem predadores, ao descanso daquele animal, tá? Então, existem diversos tipos de designs de poleiros e plataformas estudados e disponíveis hoje na literatura. Porém, é importante salientar que para frango de corte, por exemplo, e aí vem uma recomendação das minhas observações no estudo. Poleiros, ele não é muito bem recomendado, porque esses animais eles têm desafios físicos grandes, né? Então pense o animal ele em cima de um poleiro desse aqui para se equilibrar. Então o uso desses poleiros acaba reduzindo muito. Então chega com 28,
20, 30 dias, esse uso já acaba sendo se extinguindo até não usarem mais, porque é muito difícil para eles se equilibrarem em cima de um poleiro. Poleiro é bom para galinha. Galinha é um animal leve, é um animal que tem uma capacidade de impulso, de pular, de se manter e de equilíbrio maior que um frango de corte. Então a gente recomenda mais plataformas, tá? Porque é um tipo de enriquecimento em que o animal ele vai ficar satisfeito de estar num lugar elevado, né, de você seu comportamento, sem nenhum tipo de desafio físico maior comparado com o poleiro, tá? Outro tipo de enriquecimentos que a gente pode encontrar são os painéis, barreiras e fardos de feno. Primeiro vamos falar do fardo de feno. O fardo de feno é um enriquecimento incrível, tá? Do ponto de vista do animal, do comportamento, de oportunidades de comportamento animal. Ele é um enriquecimento que ele traz esses benefícios maiores. Então, o animal inicialmente, logo nos primeiros dias, eles tendem a deitar próximo ao fardifeno como uma área segura para descanso. E aí, concomitantemente, eles começam a explorar, né? Como tem esse vídeo aqui, por exemplo, o animal eles começam a bicar, puxar o feno do fardo, né? E aí depois eles utilizam como área de descanso, eles sobem no fardo de feno. E engraçado, quando eu estava conduzindo alguns estudos, alguns pesquisadores até pensavam, não, o fardo de feno é muito alto, eles não vão subir. Lá no final eles estavam em cima do fardo de feno. Então, só que o fardo de feno, ao mesmo tempo que ele é um enriquecimento, um tipo de enriquecimento ambiental incrível, do ponto de vista do comportamento, ele acaba sendo um enriquecimento também problemático. Então, se você chega assim, Marconi, você recomendaria fardo de feno para uma indústria avícola? Eu ia dizer, nesse momento, não. Porque ele pode trazer alguns patógenos, né? E se ele não tiver um bom tratamento, e aí precisa ser de uma integradora, em que ele faça esse tratamento do feno para distribuir para os produtores integrados, a gente acaba causando risco, aumentando o risco sanitário dos animais na indústria avícola. Então, a gente não recomenda muito fardo de feno por causa disso. Até que haja esse tratamento, essa forma de disponibilizar esses fardos nos aviários. Os painéis, por exemplo, e as barreiras, eles são interessantes porque, se você pensar em um aviário comercial, se utiliza várias barreiras também, até para o lote ficar mais bem distribuído no aviário. E aí, esses enriquecimentos, os animais, eles tendem a deitar próximo dele, também serve como proteção. Então, uma ave, né, um frango, ele gosta de ficar em cantos porque ele se sente mais protegido, vamos dizer assim, tá? Então, é um tipo de enriquecimento interessante de se utilizar e pode ser adotado numa prática de manejo comum. Além disso, a gente também tem essas barreiras, né? Alguns estudos mostram que ela tem alguns itens interessantes, porque força o animal a fazer alguns exercícios, porém tem que ter algumas ressalvas também. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui desse estudo, a barreira ficou entre o comedouro e o bebedouro. Então, isso acaba sendo prejudicial para alguns animais que começam a sofrer alguns problemas locomotores, tá? Outro tipo de enriquecimento bastante estudado e utilizado na literatura são os substratos para banho de areia. O banho de areia, como a gente viu no último webinar com a Leone Jacobs, da Virginia Tech, ele é um comportamento importantíssimo para as aves, tá? Elas utilizam esse tipo de comportamento para manutenção de pena. Em época de calor, por exemplo, é um comportamento que ela usa para manter a homeotermia, tá? Então, esses substratos são itens interessantes que não dificultam muito o manejo. Então, isso aqui é um exemplo nesse estudo aqui da Baxter em 2018, como eles foram colocados de formas comerciais, né, em aviários comerciais. E existem materiais que a gente utiliza para esse banho de areia, que é esse comportamento aqui desse vídeo. Se vocês conseguirem observar o animal, ele fazendo tomando esse banho de areia. Então, por exemplo, nesse estudo aqui do Shields, ele utilizou 4 tipos de recursos, como de substratos para banho de areia, tá? Eles normalmente são colocados nessas caixas assim no aviário. Então, por exemplo, eles utilizaram areia, papel reciclável, casca de arroz, maravalha. E o que eles perceberam é que a areia ela era o melhor tipo de substrato que os animais mais utilizavam, mais exploravam, mais tomavam esse banho de areia. Só que ele causa um problema, né? Pensa, a avicultura de corte é uma indústria e é tudo mecanizado. Então, se você utiliza areia para frango de corte, por exemplo, quando ele vai chegar para o processamento, essa areia ela pode ficar na engrenagem dos equipamentos no abatedor e causar alguns prejuízos, né? Quebrar precisar aumentar o custo de manutenção. Então, não é recomendável, pelo menos eu não recomendo, que a gente utilize areia para o substrato de banho de areia. Utilize maravalha, próprio material diferente, de preferência que seja diferente do material da cama.
Então, se a cama é de Maravalho, utilizam casca de arroz, tá? Se ou papel reciclável, se a cama for de casca de arroz, utiliza Maravalha, porque aí você cria um ambiente novo para o animal, bastante um ambiente estimulante, em que esse animal ele vai fazer esse comportamento aqui, ó, de ciscar, de tomar esse banho de areia, comportamento importante para o bem-estar dessas aves, tá? Existem outros recursos também estudados, alguns são mais viáveis, outros não. Por exemplo, correntes penduradas, né? Esses objetos coloridos, as aves elas são atraídas por cores, algo que brilha, atrai que elas biquem, então é um objeto interessante. Você pode colocar, por exemplo, na linha do comedouro, então você sobe a linha, vai estar sempre disponível lá, tá? Mas existem bolas também, espelhos, tem essa aqui para galinha, focando um pouco para galinha agora, tem essas stone, né, que são essas rochas de calcário, em que você pode fornecer o calcário para o animal e ao mesmo tempo ele está bicando, né, virar algo, um enriquecimento nutricional e ocupacional ao mesmo tempo, e faz com que esses animais acabem aliviando o estresse e o tédio do dia a dia. Agora, por que utilizar recursos de enriquecimento ambiental nos aviários, né? Agora, imagine um produtor que deve estar olhando esse vídeo agora, está pensando, para que eu vou colocar isso? Isso vai aumentar meus custos, né? Para qual a importância disso? Bom, e aí quando a gente pensa em bem-estar animal, que é algo crescente hoje, que deixou de ser um nicho e começou a ser um mercado mais forte, que está cada vez mais se consolidando, a gente percebe que o bem-estar animal ele se baseia nessas três esferas, né? Isso aí é no conceito do Fraser, em 2008, que abrange bem o que a gente pensa hoje em bem-estar animal. Bom, a primeira esfera seria a saúde básica, é como o organismo lidar com o ambiente, né? Então, a gente avalia a produtividade, a saúde do animal, tá? A vida natural envolve o comportamento dos animais, eles expressar aqueles comportamentos durante a sua vida de criação, e os estados afetivos, os estados mentais do animal, né? Que esse aí é mais desafiador, e a gente vai tentar trazer um pouco, tentar clarificar um pouco essa expressão, essa esfera dos estados mentais dos animais, tá? Então, como o enriquecimento ambiental pode, enfim, melhorar o bem-estar das aves? Bom, pensando em saúde básica, e a gente traz alguns recortes da literatura do que a gente tem hoje, que como alguns itens de enriquecimento ambiental, né, promover uma melhor saúde e produtividade desses animais. Bom, por exemplo, saúde das pernas. Como eu já discuti com vocês antes, problema locomotor é o principal problema de bem-estar animal, hoje na avicultura de corte, tá? E alguns estudos, e estudos também aqui da Unesp de Botucatu, e alguns outros pesquisadores encontraram que esses animais que têm acesso a enriquecimento, principalmente algumas plataformas, fardos de feno, eles reduziram a incidência de pododermatite, que é essa lesão no coxim plantar. Pensa, a gente exporta muito pé para o mercado asiático. Então, esse pé precisa ter qualidade para a gente exportar. Então, essas lesões elas são causadas principalmente pela materiais corrosivos na cama. Então, a excreta vai se degradando e vai dando esses materiais corrosivos e vai corroendo e vai causando esses problemas de bem-estar, principalmente nessa incidência de pododermatites. Então, alguns estudos mostraram que utilizar esses substratos, o feno, por exemplo, para plantar cores de pododermatite. Então, por exemplo, isso aqui foi um estudo que a gente fez aqui na Unesp de Botucatu, em que a gente utilizou fardos de feno, plataformas e projetores de luz a laser simulando inseto, tá? E um ambiente normal, similar ao comercial, então a gente encontrou que mais animais apresentaram esse score aqui, o zero, que seria o mais adequado, comparado com um animal que não tinha esse tipo de recurso. E como é que esse recurso atuou para que esse animal tivesse menor incidência de pododermatite? O fardifeno, por exemplo, quando o animal ele vai bicando e vai soltando o feno do fardo, ele acaba adicionando material seco na cama. Isso faz com que a umidade da cama diminua e a presença e a ação desses materiais corrosivos acabam diminuindo. Além disso, os animais eles adoram ficar em plataformas, em lugares altos, e diminui também o contato dele com o material corrosivo da cama. Então, isso faz com que, no final, aos 42 dias, né, que é o padrão de abate, é lógico que existem outras idades de abate, mas que esses animais eles apresentam menor incidência de pododermatite e tem um pé de maior qualidade, que vai acabar afetando
indiretamente e diretamente a produtividade desses animais, tá? A miopatia dorsal cranial é outro problema. Não sei se muitos estão familiarizados com esse tipo de lesão, tá? É uma lesão degenerativa que atinge esse músculo aqui, chamado anterior latissimus dorsi, tá? É um músculo abdutor do húmero e da asa. Como esse músculo em frango de corte é atrofiado porque a ave não voa, né? O frango de corte ele não tem capacidade de voar, então esse músculo acaba sendo atrofiado. E devido a proporção de peito ser maior do que esse músculo acaba levando à incidência desses problemas. Então, essa lesão ela pode evoluir até um quadro mais grave e ela pode ser causada, né, e a gente está estudando isso hoje, pelo que a gente chama desse desequilíbrio esquelético biomecânico, que esse animal fica prostrado. Então, quando ele fica prostrado, ele tende a levantar a asa, é uma resposta natural, comportamental desses animais, tá? Para manter o equilíbrio e quando ele faz isso, ele acaba forçando esse músculo e levando a lesões que vão evoluir até nesse caso aqui. Isso causa condenação parcial e, dependendo do aspecto, da aparência da carcaça da ave, pode levar a uma condenação até total da carcaça. Isso causa prejuízo para a indústria avícola, porque você tem uma incidência de um problema que poderia ser causado, né, principalmente por esse desequilíbrio esquelético biomecânico e essa ausência de enriquecimento, né? Então, quando a gente coloca um enriquecimento, ele deixa o ambiente mais complexo e o animal ele faz mais exercício. Então, a ideia, por exemplo, nesse estudo aqui, ó, nesse vídeo que vocês veem, eu não sei se vocês conseguem visualizar, mas existem pequenos luzes se movendo aqui, tá? Simulando inseto, que são os projetores de luz que a gente coloca. Isso estimula a atividade exploratória do animal, ele andar, isso fortalece todo o sistema locomotor dele. Então, quando ele tem um sistema locomotor mais fortalecido, todo aquele impacto daquele desequilíbrio esquelético biomecânico, que ele tem que ficar prostrado, acaba sendo atenuado. Então, os efeitos sobre esse músculo aqui acaba diminuindo. E o que, como resultado, nós encontramos animais em ambientes enriquecidos com menor incidência dessa miopatia, tá? Outra coisa, assim, afetando outro benefício do desenriquecimento ambiental na saúde básica seria essa espondilolistese. Você lembra daquela imagem que eu falei no começo? Então, os animais, a espondilolistese é um crescimento perturbado ósseo da sexta vértebra torácica, que faz com que a vértebra, por crescer irregularmente, ela pressione a medula, que vai levar, em casos mais severos, paralisia. Só que ela tem a forma subclínica. Então, esse animal, ele tá sentindo dor, né? Uma dor nas costas, vamos dizer assim, e ele acaba pensando duas vezes até para se locomover. Então é aquela coisa: eu vou comer um pouquinho mais, como vai ser mais difícil, eu espero um pouco mais. Então o animal ele acaba perdendo. Se você pensar poucas gramas, 50 gramas que o animal perdeu no peso final, mas se você pensa que tem um aviário de 35, 40 mil aves, 50 gramas de cada um acaba tendo sendo um valor considerável no final do abate no peso corporal desses animais. Então, essa espondilolistese, ela causa uma das causas que a gente especula é que é devido a todo esse desequilíbrio esquelético biomecânico. Então, como essa ave ela vai tendo esse problema de locomoção, ela acaba ficando prostrada e acaba afetando esse crescimento dessa vértebra e acaba deslocando essa vértebra e pressionando a medula e vai levando a alguns prejuízos e incidência de distúrbios locomotores. Então, a gente estudando os enriquecimentos, encontramos que a utilização dessa plataforma aqui, que a gente desenvolveu aqui na Unesp de Botucatu, que é uma plataforma com degraus, em que o animal ele acaba fazendo exercício involuntário, a gente costuma até brincar, chamar que é um crossfit de frango, que o frango ele precisa se locomover, andar, subindo essa escada e descendo dessas plataformas. Então faz com que ele faça o exercício desde o primeiro dia. E ele fortalece não só o sistema locomotor por subir e descer, porque é um animal que está fazendo exercício constantemente, mas também as asas, o músculo da asa. Isso também acaba resultando em menor incidência de outros problemas e algumas miopatias, principalmente a miopatia dorsal cranial. Então, nesse estudo aqui, a gente encontrou que houve uma menor incidência dos animais criados com plataforma comparado com o animal com feno e também sem nenhum tipo de enriquecimento. Quando a gente começa a avaliar na performance, né, e aí eu fiz um apanhado na literatura,
encontramos alguns estudos que utilizando, por exemplo, feno, poleiros, essas correntes de metais penduradas, espelhos e outros tipos de enriquecimento ambiental, não houve prejuízo no peso final, no peso corporal final, o que é bom, porque é um dos critérios de escolha de enriquecimento ambiental, que ele não afete o desempenho e a performance desses animais, tá? Além disso, também encontramos alguns animais com melhor rendimento de carcaça, poleiros e rampas, por exemplo. Aquela plataforma que a gente desenvolveu, nós encontramos maior produção de asa, né? Principalmente porque esses animais eles acabam utilizando essas asas para se locomoverem, e também menor mortalidade. Um animal que ele faz mais exercício, ele fortalece todo o sistema cardiovascular dele e ele acaba reduzindo principalmente a incidência da síndrome da morte súbita, que é quando o animal aparentemente saudável ele acaba morrendo, mas principalmente causado por problemas cardíacos e respiratórios, porque o peso dele é muito alto para esse sistema ele conseguir funcionar adequadamente. É lógico que a literatura você acaba encontrando, dependendo da estratégia de enriquecimento, algum prejuízo no peso corporal. Por isso é importante avaliar como vai ser esse estímulo do enriquecimento ambiental e como ele pode afetar ou não para escolher qual o melhor enriquecimento para você colocar na sua granja, tá? Vida natural, expressão dos comportamentos naturais, né? Então a espécie ela precisa exercer seu comportamento, até porque esses comportamentos vai afetar não só a saúde básica dela, mas também os estados mentais, que a gente vai chegar lá. Então, por exemplo, utilização de enriquecimentos, como fardo de feno, a substrato para banho de areia. Então, nesse caso aqui, eles utilizaram a tufa, tá? Ah, poleiros, plataformas, esses tipos de materiais, eles aumentam a atividade exploratória e a locomoção dos animais. Então, aquele ambiente que é tedioso, que o animal ele não tem não tem estímulo suficiente para poder se locomover, a não ser comer e tomar água, ele acaba tendo mais opções, oportunidades, e eles acabam se locomovendo mais, explorando mais esse ambiente. Consequentemente, ele acaba fazendo mais exercício físico, que vai impactar diretamente a sua saúde, tá? O comportamento de forragear, que está dentro do comportamento exploratório, mas é um comportamento interessante para os animais, né? O frango, como a galinha também, eles têm essa necessidade de explorar o ambiente, de ciscar, de forragear, de procurar alimento, mesmo tendo comedouro, mas faz parte dele, é um comportamento dele de fazer isso, tá? Ele acaba aumentando esse tipo de comportamento desejável. Alguns estudos encontraram que esses tipos de substrato, esses tipos de enriquecimento, acabam aumentando a frequência desses comportamentos desejáveis. O banho de areia, como eu já falei para vocês, é um comportamento extremamente importante para a saúde e manutenção das penas dos animais. A gente sabe que o grau de sujidade das penas é um fator também de avaliar bem-estar do animal, tá? Então, quando o animal ele faz essa manutenção correta das penas, quando ele faz as trocas térmicas, então ele acaba sofrendo menos, né? Então, alguns recursos, inclusive até plataforma mesmo, fez com que esses animais explorassem, mas o ambiente fizesse esse banho de areia, tá? Até porque a qualidade da cama acaba melhorando também. Estados afetivos, as emoções, como esses animais percebem o ambiente, né? Os estados mentais, é algo muito difícil de mensurar, tá? Hoje já faz parte do refinamento da ciência do bem-estar animal hoje, então a gente está avaliando, que é uma forma de a gente perguntar para o animal, esse ambiente que a gente está te fornecendo é bom ou é ruim para você? Já que o nosso frango ele não fala português, né? Então a gente precisa tentar entender como, através de respostas comportamentais, como é que ele percebe esse ambiente. Então, aqui, ó, o animal ele recebe informação, né, estímulos, sejam visuais, auditivos, olfativos, ele recebe esse estímulo do ambiente, então ele vê um comedouro, vê um bebedouro, vê outro animal, vê um enriquecimento ambiental. Ele vai utilizar o que a gente chama de mecanismos cognitivos, que são os mesmos que a gente tem, mecanismos sensoriais, como a audição, a visão, né? E ele vai absorver essa informação, esse estímulo, vai processar, ele vai acessar regiões do cérebro, tá? Como o hipocampo, por exemplo, para ver, né, principalmente na memória, se aquele estímulo foi positivo ou negativo para ele, e ele vai tomar uma ação. Então é assim que o animal ele acaba percebendo esse ambiente, tá? E aí isso acaba afetando o que a gente chama dos estados afetivos e os estados mentais desses animais. Então,
Eu vou tentar explicar agora de um jeito que fique mais fácil para todos, tá? Entender. Então, primeiro, o que é uma emoção? O que é uma resposta emocional? O medo, por exemplo, é uma emoção. Então, se tem um medo de alguma coisa, você está tendo resposta emocional do estímulo. Então, uma emoção são experiências curtas, tá? Vivida, que dura segundos ou minutos, e normalmente está associada a um objeto ou a um evento, e é muito intenso. Já quando a gente fala em estado afetivo, né, que aí são os estados mentais dos animais, a gente tem o que a gente chama de humor. Então, por exemplo, o humor, são experiências longas vividas do animal, que ele dura horas e dias, ele não é relacionado necessariamente a um objeto, e ele é menos intenso. Então, pensa bem, entra um tratador lá no aviário, e ele maltrata esses animais, tá? Então, toda vez que esse animal ele vê aquele tratador, ele vai lembrar, né? Porque ele tem várias respostas emocionais negativas e ele já vai ficar ansioso sobre isso. E o que é que um animal ansioso, com raiva, pode acontecer? Ele vai ficar mais reativo à presença humana. E se o animal ele fica mais reativo à presença humana, o que é que acontece? Quando a gente vai fazer a apanha desses animais, quando a gente vai fazer o manejo do dia a dia, esses animais eles ficam mais reativos, eles pulam, eles se arranham, isso causa arranhão de carcaça, que vai levar também a condenações parciais da carcaça e prejuízos na produtividade, tá? Então, tentando entender isso, como é que eles possam avaliar e quantificar esses estados mentais dos animais, já que eles não falam português, né? Ou inglês, ou qualquer outro idioma humano? Bom, a gente tem o que a gente chama hoje alguns testes, tá? Para avaliar isso, eles chamam de teste de viés cognitivos, tá? Então, por exemplo, nesse teste de viés de julgamento, a gente pergunta para o animal, aquele copo está meio cheio ou está meio vazio? Se ele é otimista ou pessimista, basicamente. Então, a gente apresenta estímulos positivos e estímulos negativos ou neutros para esses animais, com algumas pistas, tá? Em uma arena. E aí, esse animal ele vai se deparar com essas pistas ambíguas, que ele não sabe se vai ter recompensa, se vai ter punição, e aí ele vai ter que tomar uma decisão. Ele vai utilizar aqueles mecanismos lá sensoriais dele, e ele vai tomar uma decisão. E essa decisão ela vem junto com a resposta comportamental. E essa resposta comportamental que a gente avalia é o tempo desse animal se aproximar àquele estímulo ambíguo. Ou seja, o copo está meio cheio ou está meio vazio. Então, se ele acha que está meio cheio, se ele se aproxima mais rápido, ele espera uma recompensa, significa que o enriquecimento ambiental que a gente está tentando trabalhar trouxe várias respostas positivas, várias emoções positivas para ele, então ele espera que algo bom aconteça. Já se ele não teve acesso a enriquecimento, viver em um ambiente tedioso, ele vai ser um animal mais reativo. Então, ele vai esperar sempre que algo de ruim aconteça, né? Então, ele acaba sendo pessimista, que a gente chama. Ele consegue inferir isso, tá? Então, esse aqui é um vídeo gentilmente cedido pela professora Leone Jacobs, da Virginia Tech, tá? Em que aí, ó, a gente coloca o animal numa pista com recompensa, uma próxima na apostila, que já é uma ambígua, tá? Uma do meio, em que ele já não sabe mais, é a principal, ele não sabe se tem recompensa ou se tem punição, e uma negativa, uma neutra, sem nenhum tipo. Então a gente vê o tempo que ele se aproxima. Então o animal responde para a gente, tá? Então a gente tem como colocar enriquecimento ambiental e poder avaliar se aquilo é bom para ele ou não. É lógico que é um tipo de teste que ele acaba não sendo prático na indústria, não é o que desculpa, é o que no dia a dia a gente vai utilizar, tá? Porque acaba precisando de um treinamento dos animais, então é algo para ser utilizado mais esporadicamente. Compensar, e o que a gente encontrou, né? Quando a gente coloca alguns recursos, e esse trabalho é um trabalho elegante da Anderson, lá da Virginia Tech, em que eles encontraram que utilizar enriquecimento ambiental deixaram esses animais mais otimistas. Então, esses animais, eles esperam mais recompensa, eles são menos reativos do que um animal que é criado no tédio, sem nenhum tipo de enriquecimento ambiental. Outro teste é esse teste de viés de atenção, que aí é um teste mais prático, que aí na indústria dá para se utilizar no dia a dia, tá? Em cada entrada e saída de lote, tá? Então, o que acontece? A gente utiliza dois estímulos para esses animais, coloca numa areninha, um quadrado prático, não sei muito trabalho, um comedouro, e a gente coloca uma ameaça, que seria um som de uma vocalização, um alarme de ameaça de predador, tá? E a gente coloca um estímulo positivo, que pode ser o tenebro, que é um estímulo que o animal adora, seria um snack. E aí a gente coloca esses estímulos ao mesmo tempo e avalia o tempo que o animal leva para mudar a atenção. Então, quando ele ouve que está tendo uma ameaça, ele vai se dedicar naquilo. Só que se ele é um animal que ele não é ansioso, que ele ele consegue perceber o ambiente como algo positivo, que não é ameaçador para ele tem uma boa relação homem-animal, ele vai
ouviu a ameaça, mas ele vai focar logo no estímulo positivo, então ele vai comer logo aqueles snacks. Se ele é um animal ansioso, se ele não tem uma boa relação homem-animal, ele acaba focando mais na ameaça e esquecendo os snacks, né? Então você consegue mensurar, quantificar através dessa resposta comportamental se aquele animal ele é ansioso, se ele é calmo, tá? E utilizando enriquecimento ambiental, também um estudo da ANS, que foi outro estudo, tá? Ela também encontrou que quando você coloca enriquecimento ambiental, esses animais eles ficam mais calmos, porque o enriquecimento ambiental ele tem essa vantagem de preparar o animal para os estímulos e os desafios físicos e comportamentais que ele vai ter ao longo da vida, e além de melhorar a relação homem-animal. Além disso, redução da expressão do medo. Então, existem alguns testes. Esses testes aqui são realizados aqui na Unesp Botucatu, tá? Então, a gente tem esse teste de apanha, que é quando a gente coloca esse animal num círculo, por exemplo. Então, criei um animal com enriquecimento. Esse aqui é um mais prático ainda. Então, você está lá na indústria, né? Você saiu, criou um animal com enriquecimento. Você faz esse círculo aqui, mais ou menos de um raio de 1 metro. Você coloca uns 3 animais e você simula uma apanha. Dependendo de como o animal o comportamento desse animal em relação àquele ato de fazer aquela apanha, você pode colocar alguns scores e identificar se ele é um animal mais reativo ou menos reativo, se ele tem medo do homem ou não, tá? Então, são esses scores aqui que a gente utiliza, seja do 1, que ele não se move, até o 4, em que ele corre, salta, vocaliza e tenta evitar a apanha, ou seja, é um animal reativo, é um animal que vai pular em cima de outro animal, que vai se arranhar, tá? E vai causar arranhões e carcaças que vai levar a condenações parciais ou até totais de carcaça no abatedouro, tá? Então, aqui nesse estudo da Unesp de Botucatu que a gente fez, a gente encontrou que os animais em ambiente enriquecido, eles apresentavam mais esse score 1, um animal mais calmo, enquanto o animal sem enriquecimento, um ambiente tedioso, que teve uma menor relação homem-animal, ele caminhava, vocalizava, tentando evitar a apanha, tá? E aí, outro teste também prático que se pode fazer em aviários é o teste de aproximação, tá? Em que o pesquisador ele entra no aviário, ele entra lá onde estão os animais, ele se agacha, porque ele entra na área de fuga desse animal, ele espera por 1 minuto até os animais eles se acostumarem com a presença dele e tenta tocar nessas aves, né? Não necessariamente ele toca, mas ele vê quantas aves é possível ele tocar, ou seja, isso também a gente acaba inferindo como é a relação homem-animal nessas condições. E a gente encontrou que, nesse caso, o feno, por exemplo, esses animais, eles acabaram, criados com feno, eles acabaram tendo essa menor relação melhor relação homem-animal, uma redução na expressão de medo. Isso é causado principalmente porque esse feno, como eu falei lá no começo, ele acaba sendo interessante porque ele traz várias respostas comportamentais de exploração e proteção lá naquele ambiente, tá? Então, a gente acaba vendo que o enriquecimento ele acaba ajudando a reduzir a expressão do medo e melhorar os estados mentais desses animais e acaba englobando o bem-estar como um todo, todas aquelas esferas de saúde básica, da vida natural e dos estados mentais dos animais. E como ficam os custos de produção para aumentar o bem-estar das aves, né? Que eu acho que é essa a grande pergunta que quem é produtor, quem é profissional da área da avicultura deve estar se fazendo agora. Nossa, tá, eu vou colocar enriquecimento ambiental, mas e aí, quanto é que isso vai influir, vai afetar no meu bolso? Ó, já tem alguns estudos mostrando que há um aumento em torno de 13,7 a 19,2% no custo de produção. Só que a gente achou que esse número estava muito alto e começamos a fazer alguns estudos aqui em Botucatu, aqui na Universidade Estadual Paulista. Então, a gente colocou aqueles 3 recursos de enriquecimento ambiental e fizemos os cálculos de custo de produção, né, considerando tudo como se fosse um integrado mesmo, e encontramos que isso aumentou em 3,47% do custo de produção. Então, é um valor baixo. Aí você pensa, 3%, mas 3% em um lote de 40 mil, uma granja que tem 100 mil aves, acaba afetando. Porém, a gente precisa se lembrar que bem-estar animal hoje ainda é um nicho e há uma valorização naquele valor daquele produto, né? Um valor agregado sobre esse produto, que é muito maior do que 3,47%. Então, aqui no Brasil, se você vai no mercado e vai comprar um frango com bem-estar animal, você percebe que esses valores passam de 20% de diferença de um frango convencional. Então, esse acaba se pagando, né?
devido a esse valor agregado, você utilizar enriquecimento ambiental, desde que você utilize o enriquecimento ambiental que mais se adeque para você, que tenha aqueles critérios de baixo custo de implementação, que sejam práticos e de fácil higienização, tá? E que não prejudique o desempenho do animal. Então, a gente não viu diferença no desempenho, então os animais terminaram com o mesmo peso, e a gente acabou observando apenas esse aumento, mas é mais relacionado ao custo desses enriquecimentos ambientais, tá? E aí, pensando nas considerações finais, a gente precisa entender hoje, se você trabalha com aves, com avicultura de corte, mais precisamente, se você é da indústria avícola, você precisa entender que o bem-estar animal hoje é um caminho sem volta, tá? Eles impactam muito no mercado, existem grandes multinacionais, tá? Brasileiras, elas têm ações na Bolsa de Valores, e essas empresas elas sofrem pressão, existe um ranking chamado BIBFAL, que é um ranking que avalia o bem-estar animal e as políticas de bem-estar animal na empresa, e ela acaba indicando para os acionistas se essa empresa ela investe em bem-estar animal ou não. Se essa empresa não investe em bem-estar animal e nem em parâmetros de sustentabilidade, essa empresa acaba aumentando o risco dela. Isso faz com que alguns acionistas fujam, né, retirem capitais dela e acaba tendo algum prejuízo. Então, as empresas precisam se adaptar, né? Um caminho sem volta é algo que está crescendo, que começou como nicho e agora ele está crescendo no Brasil. Tem mais produtos, mais oferta desse tipo, e a demanda também aumentou desse tipo de produto de origem animal com bem-estar animal agregado, tá? Então, o enriquecimento ambiental, ela deve ser usado como uma ferramenta para melhorar o bem-estar das aves, né? A gente precisa pensar, estudar mais esses recursos, avaliar em condições comerciais, tá? Para a gente poder utilizar e fornecer atender esse mercado crescente, essa demanda crescente por produtos de bem-estar animal. Então, o enriquecimento ambiental já vem sendo estudado há muitos anos. Algumas indústrias já estão implementando, principalmente com ações de algumas organizações não governamentais, tá? Aqui no Brasil. Que no Brasil a gente não tem uma legislação que obriga a utilizar esses tipos de recursos, mas alguns trabalhos de algumas organizações de certificação de bem-estar animal já traz recomendações e pede a utilização desses tipos de recursos, tá? E para a gente utilizar essas ferramentas, de manejo, a gente precisa ter adoções desses critérios, que é aquilo que eu já venho trazendo para vocês, que sejam de fácil implementação, práticos, de fácil higienização, que não prejudiquem o desempenho. E mais estudos são necessários para isso, principalmente avaliando esses custos de produção. Tá? Então, a gente consegue avaliar como o enriquecimento afeta todos esses eixos do bem-estar, a saúde do animal, a produtividade e o quanto ele aumenta e o quanto a gente pode colocar no aviário pensando nesse valor, principalmente nesse valor agregado desses itens de enriquecimento ambiental. Tá? Então, com isso, eu agradeço, eu fico disponível se vocês tiverem algum questionamento, alguma dúvida, né? O nosso grupo aqui em Botucatu é o grupo de pesquisa em ciências avícolas, tá? Então, a gente tem vários estudos hoje com enriquecimento ambiental, a gente chama o bem-estar custo zero, que a gente tenta colocar esses itens de enriquecimento, estudar essas soluções de enriquecimento ambiental, que não vai aumentar os custos significativamente de produção para o produtor, e que também sejam práticos, né? Então, a gente está sempre desenvolvendo estudos, sempre estamos abertos para questionamentos, se vocês tiverem alguma dúvida, né? Se você pensa em implementar esses enriquecimentos ambientais, testar na sua granja, então a gente está aberto sempre para atendê-los, tá? Então, Rodolfo, eu agradeço mais uma vez o convite, e é isso. Obrigado. Marconi, thank you very much for your presentation. I think that it was very simple, and I think that we accomplished our goal to provide simple information, accessible and practical. And like I say at the beginning, we're very excited about our first webinar in Portuguese, and this is going to be available for everyone in our platforms in the next 2 weeks. And we're looking forward to do more collaboration with you, Marconi, and your team, and to provide value to the industry. That's our main goal, and to provide a platform that we can connect globally.
So if we don't have a question for the audience, Marconi, thank you very much. Here is the information to reach him. And also when we share the final video, we will tag Marconi if somebody wants to reach him for any further questions. Marconi, thank you very much. I appreciate it. Thank you, Rodolfo, for having me today. I appreciate everything. And if you need anything else, you can contact me. And if you have any question, if you are watching the video now, you can email me and we can talk and discuss about environmental enrichment for poultry. Thank you so much. Thank you, Marconi. Thank you, everybody. Bye-bye. Ciao.